liberado, tá permitido e tá começando mais um Pode de Mãe. Eu sou a Gabi Freitas, mãe do Rui e host desse podcast onde a mãe pode tudo. Hoje eu tô aqui com uma convidada que tá gravidinha e eu tô achando a coisa mais linda a barriga dela, que é a Thaís, a mamãe da Melissa. Seja bem-vinda, Thaís, ao nosso podcast. Oi, bom dia, muito obrigada pelo convite, amando estar aqui. Thaís, se apresenta um pouco o pessoal, conta um pouquinho de quem é você, de como você chegou até aqui. Bom, eu tenho 28 anos, eu sou casada há mais ou menos, há quase 3 anos, sou psicóloga, sou formada já há um tempinho, eu atendo adultos, adolescentes e crianças também. A Thaís, gente, eu estava dando uma olhada no perfil dela e ela atende a terapia infantil, inclusive o primeiro post dela é sobre birra e eu já tô louca para conversar sobre isso, porque o Rui tá na fase da birra, né? Ele Uhum. tá ali nos 3 anos. Eu achei que já estava passando, mas você me contou aqui nos bastidores que, ai, ainda tem um aninho aí pela frente. Exatamente. Começa ali pelos 2, a gente chama até a adolescência da criança. E os 2 e os 3, eles são bem complicadinhos mesmo, viu? Porque é onde a criança ela tá se tornando mais autônoma. Então ela tá com mais vontade, com mais desejo, com mais tudo. Mais autonomia, né? Uhum. E quer contrariar um pouco ali as decisões dos pais, porque é por quê? Por que que eu preciso? Por que que eu tenho que fazer? A Questiona fase do muito. porquê. Meu Deus, eu tô vivendo ela. Tem dia que eu me sinto a pessoa mais burra do mundo. Porque a cada porquê que sai, que eu falo, eu não faço a mínima ideia do porquê. Me ensinaram assim e é assim que eu Uhum. acreditei. É desse Só que jeito. eles não aceitam essa simples resposta, não. Tem que dar uma resposta super complexa. Uhum. E aí, quando você vai falar alguma coisa, não, às vezes é para contrariar, mas às vezes não. Às vezes é só assim, por que que eu preciso realmente? É realmente para entender, realmente para Uhum. tentar descobrir ali por que que aquilo tá acontecendo, por que que eles estão me mandando fazer isso. Eu preciso de uma explicação. E às vezes vem para desafiar também, de vamos ver se eu preciso mesmo fazer isso. Eu sinto que é uma fase que fica testando os limites, né? Uhum. Até onde eu posso ir, até onde ela me permite ir. Então, a gente como mãe dessa faixa etária, a gente se sente o tempo todo testada. Questão de, será que eu estou educando direito? Será que eu estou ensinando direito? Será Uhum. que eu estou dando os limites necessários? Porque eles ficam o tempo inteiro testando esses limites. E eu acho uma fase muito desafiadora. E Gabi, é importante, muito importante esses desafios que eles fazem, porque esse limite que eles chegam ali, porque é o momento que eles vão testar se ele pode ou se ele não pode, se ele tem regra, se ele não pode, se ele tem regra ou se não tem. Porque os pais ali, eles vão, é onde os pais vão colocar o limite, vão dizer, aqui você pode, aqui eu mando, aqui eu consigo fazer. Se o pai deixa demais, então ele vai entendendo, se torna muito liberal ali, às vezes até permissivo demais. Então o pai ele vai começando a mostrar para a criança que ela manda, que ela pode fazer o que ela quer, que ela não tem esse limite. Se é rigoroso demais, então eu não posso fazer nada, gera um pouco ali da insegurança, de eu não sei fazer, eu não dou conta. Então a gente precisa Uhum. daquele equilíbrio para mostrar que ela pode, mas ela não pode tudo. E encontrar esse equilíbrio, gente, na prática, eu vou falar, é a coisa mais difícil do mundo. Sim. E assim, eu costumo falar muito aqui dentro do podcast sobre educação positiva, educação respeitosa, Uhum. que eu gosto muito. Realmente, assim, eu sou contra a palmada, eu nunca levantei a mão pro Rui. Se eu falar pegar chinelo, pegar cinto, ele vai. Por quê, mamãe? Vai colocar na calça? Ele não tem essa noção. Mas também tem muitos perigos em volta disso, que é cair na permissividade, né? Uhum. E eu morro de medo também de estar caindo ali, de deixar aberto demais e acabar atrapalhando esses pontos. Principalmente quando a criança chega na escola, né? Uhum. Porque aí a professora sofre, coitada. E a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você trabalha lá no seu consultório, como é que é as orientações que você passa para os pais? Vai muito de caso a caso, vai muito assim, muito individual, muito da família. Como eu estava te falando antes, o atendimento infantil, ele é
Muito, muito ligado com os pais. Não tem processo se os pais não estiverem participando. Então, a criança vai, nós trabalhamos o desenvolvimento para entender como que aquela criança está se sentindo, como ela está entendendo o ambiente familiar, tudo através das brincadeiras. Mas os Uhum. pais têm orientação com eles. Então, muito ligado a essa orientação quase que semanalmente também. Então, eu encontro com a criança uma, duas vezes, 3 vezes até, encontro com os pais para alinhar algumas coisas. E aí vai de caso a caso as orientações. Agora me conta uma coisa, a sua experiência dentro do consultório com as crianças, com os pais, com todos os problemas que chegavam até você, porque eu tenho certeza que se chegou até você, é porque tinha problema. Influenciou alguma coisa na sua gravidez? Influenciou a, na verdade, eu não querer. Não foi, eu sempre gostei muito, quero ter. Na faculdade, nunca foi um caminho muito desenhado, assim, de, quero trabalhar com criança. Foi chegando de forma muito natural. E aí eu fui atendendo, fui começando a cada vez mais gostar. E aí comecei a fazer pós, então o interesse foi vindo ao longo do tempo. Mas quando começou a chegar, eu percebi, assim, quão mais desafiador era, mais do que eu achava. Porque Uhum. sempre achei que fosse muito desafiador, mas conhecer foi diferente. Me afastou um pouquinho da vontade de ser mãe, assim, de querer ser, porque eu falei, eu pensava, tinha muito medo, muita ansiedade sobre todo o processo, porque os pais, eles são a base ali de tudo, eles são responsáveis por tudo daquela criança. Então, aquilo, na verdade, me deu foi uma afastada. O consultório me afastou um pouco. Assim, a sua profissão já te trouxe a realidade que a gente enxerga só depois, né. Uhum. Bom, pelo menos comigo foi assim, eu enxergava uma maternidade muito cor-de-rosa, coisa de novela, de filme. Hoje em dia eu assisto filmes e séries que tem uma mãe, que tem um bebê, e aí eu fico vendo aquelas cenas em que o bebê tá ausente, eu falo: "Esse bebê tá com quem? Como assim? Do nada, tá o pai, tá a mãe aqui na cena, onde é que tá essa criança?" Não Exato. existe isso. Porque na realidade é muito diferente, né, Uhum. porque exige muito da gente. E assim, você ainda vai viver esse processo, né, ainda vai nascer a Melissa, e aí quando chegar você vai entender que ela vai te sugar Uhum. até a última gota. Então a gente fica realmente ali esgotada, cansada, porque a criança necessita desse apoio, né, dos pais, da Uhum. mãe, do pai. E eu acho também importante a gente falar que também é do pai, É. porque a gente vive numa sociedade em que as mães assumem a maior parte da responsabilidade, mas o Uhum. pai também tem o seu papel ali dentro. E a faculdade, ela não trouxe só essa questão, assim, não só os atendimentos, trouxe essa questão, mas a faculdade já trouxe uma forma muito muito mais realista. Eu acho que, por exemplo, quando você fala da série, ali a gente já trabalha muito essa questão da gravidez, a gravidez não ser um mar de rosas, a gravidez não ser só, nossa, felicidade, a mulher nós até comentamos ali no começo o quanto eu estava feliz com a barriga, com todo o processo, mas nem toda mulher passa por isso, então é muito desgastante. É quando às vezes não é esperado. A gravidez ela te desgasta muito, ela leva muito de você. É muito bom, mas tem um outro lado. E esse outro lado ninguém fala, que quando fala é com uma culpa muito grande, é com um peso, um julgamento muito grande. Então isso me deixava, será mesmo que eu vou querer? Será mesmo que eu vou gostar? Será mesmo que vai ser bom? Então essa realidade eu acho que vem um pouco mais crua, assim, na faculdade. Uhum. E aí muitas mães não têm acesso a essa realidade. Uhum. Mas tá, você ficou ali com receio, falou: "Ah, talvez eu não queira". E como que foi esse processo de transformação, assim? Até porque, ela me contou que Melissa foi planejada. Foi. Como que foi? O que que aconteceu na sua cabeça? Qual que foi o processo? O que que foi acontecendo dentro da sua vida pessoal também, que foi te fazendo despertar o desejo de novo? De terapia. Gente, terapia é tudo, né. É tudo. Todo mundo no mundo tinha que fazer terapia, Nossa, com certeza. tendo problema ou não. Porque não tem como, não tem como, nosso pensamento ali, eles não deixam a gente em paz, em qualquer decisão que você vai tomar. Então, foi assim, foi aquela coisa que eu passei um período, eu cheguei a conversar com meu marido, eu falei que eu não sabia se estava tudo bem pra ele. Isso, na verdade, antes até do nosso casamento, um pouquinho antes, eu já tinha sido pedida em noivado,
foi nesse meio. Eu falei pra ele, eu não tenho certeza se eu vou querer ter filho algum dia. Que massa, você teve esse papo com ele antes, Tive. então. Durante o noivado foi uma coisa que bateu muito, martelou muito na minha cabeça. Aí eu falei pra ele, eu não sei se eu não tenho certeza. Eu quero, mas tem uma parte muito grande de mim agora, nesse momento, que não quer, que não tá preparada. E ele até falou: "Ah, mas pode ser que daqui a um tempo você esteja". Eu falei: "Pode ser que não". E pra ele não foi um problema. Ele falou: "Não, independente, pra mim eu quero, mas isso é uma coisa que agora eu já tô feliz, porque eu quero casar com você e a gente já tá feliz na nossa vida. Então, se lá na frente for, ok. Se não for, pra mim, ok também". Então já me deu um alívio. Eu falei: Sim. ok. Então essa parte tá tudo certo, por ele tá tudo certo. Então, deu tudo certo, nós casamos. E aí foi passando o tempo, assim, aí eu fui trabalhando muito isso na terapia para entender se era medo, ansiedade, se era realmente uma vontade de não ter. E aí eu fui descobrindo que era mais medo do que de errar como mãe, de E errar. ele nesse processo? Se manteve afastado? Ele dava ali algum palpite ou outro? Chegou a pedir alguma vez? Nunca, Foi nunca. tudo seu? Foi tudo meu. E na verdade eu nem falei muito sobre isso pra ele, assim, quando eu comecei a trabalhar isso na terapia, eu não foi uma coisa que eu falei: "Ah, tô trabalhando isso na terapia pra entender". Não, foi natural. Eu comecei a trabalhar e ele nunca falou sobre filho, a gente nunca falou. Foi uma coisa muito natural. A gente sempre gostou muito de bebê, então via os bebês que tinha ao nosso entorno, vídeos de bebê, aquela coisa, mas nunca foi uma vontade assim, nossa, vamos ter. E ele também ficou sempre muito na dele. E aí, de quem que partiu então? Foi de você? Falou: "Eu quero, agora é a hora". Como é que É. foi esse planejamento? Porque eu mesma não vivi esse planejamento. E parece que todas as vezes que eu imagino tentar planejar, a resposta é não. Porque parece que sempre tem algum empecilho, sempre tem alguma Sim, coisa. sim. Então, assim, eu admiro muito quem consegue fazer esse planejamento, porque todas as vezes que eu questionei se era a hora, sempre tinha alguma coisa ali para falar que não. Uhum. Agora não. Foi engraçado, assim, é interessante muito esse processo, porque começamos a conversar e eu comecei a trazer esse assunto depois de um tempo, falando: "Olha, parece que eu quero. Parece que agora, eu quero, eu já me sinto mais preparada, mas não agora. Não agora". A gente começou a conversar mais ou menos em 2023, assim, no finalzinho de 2023. "Ah, mas eu não quero agora". Ele falou: "Não, tá bom, acho que também agora". Ele é muito seguro, então muito certo, então assim, eu acho que agora não é o momento financeiro, tem toda essa questão. O homem sempre a primeira É. preocupação é o financeiro, né? Exatamente. Então, ele é muito certo, então não, vamos esperar e tudo. Não, ok, né? Assim, agora eu também não tô preparada para isso. E aí, no começo de 2024, a gente começou a conversar sobre, e aquilo começou a martelar muito na minha cabeça, assim, mas não é o momento por quê? Qual vai ser o momento? Vai ter um momento certo? Então eu penso muito, mas eu tenho uns momentos assim eu acho que a gente tem que fazer. Porque se a gente não fizer, a gente não vai fazer Se não for nunca. agora, não vai. É. Então começou a vir muito isso na minha cabeça. Mas aí eu trazia, ele falava: "Você tem certeza que agora a gente não fez isso, não fez aquilo, a gente tem esses planejamentos?". Aí eu falava: "Não, é verdade, eu ainda também não tenho tanta certeza". Então ficou indo e voltando, indo e voltando. E aí, mais ou menos no meio, não no meio, em maio, mais ou menos, maio, abril, maio, foi quando eu falei assim pra ele: "Não, eu acho que a gente vamos tentar?". E aí ele falou assim: "Vamos". Aí eu falei: Do nada, "Como?". assim, pum. Foi, aí porque assim pra eu brincar, eu falei: "Não, acho que a gente tem que tentar". Aí ele: "Não, e não sei o quê", e a gente levava o papo mais sério, e de repente eu falei: "Não, acho que a gente tem que tentar". Ele: "Vamos". Eu falei: "Oi? Pane Vamos?". no cérebro. Foi desse jeito. Aí eu falei: "Vamos?". Aí ele: "Uai, vamos". Eu falei: "Então tá, então agora é a hora". Só que a gente pensou muito no planejamento de ir na médica, de ver se precisava tomar vitamina, fazer exame. E pelo convênio, tem aquele deleiozinho, né, de marcar consulta. Então isso a gente conversou em abril e a consulta foi ser quase para setembro. Aham. Então era pra gente começar a tentar em setembro. Mas em junho já deu certo. Nem chegou aí na médica, não deu tempo. Não, não deu tempo. Em junho foi, eu acho que na segunda tentativa deu certo. Então foi assim, aí Nossa. foi, inclusive eu desacreditei que tinha dado, porque eu sempre fiquei muito na cabeça
que eu tava grávida. Então, mesmo antes, quando a gente era adolescente ainda, a gente começava a namorar, sempre tive muito isso de, não, dessa vez eu tô grávida. Não, Eu dessa vivi vez eu isso. tô grávida. Às vezes não tinha feito nada no mês inteiro. Falei assim, não, Exatamente. atrasou porque eu tô grávida. Falei, não, mas não tem como eu estar grávida. Exatamente. E eu nunca fiz muitos cálculos, né? Então, eu sempre tive... Nossa, passei por várias de... Dessa vez eu tô grávida. Dessa vez eu tenho Agora, é certeza. isso, agora foi. E aí, quando a gente começou, quando a gente fez a primeira vez na tentativa, eu falei assim, eu não vou pôr na minha cabeça que eu estou grávida. Foi assim, as primeiras vezes que foi uma tranquilidade, uma paz. Inclusive, quando eu estava grávida, eu tinha certeza absoluta que eu não estava. Eu falei pra ele, eu não tô grávida. E aí ele falou, você tá grávida. Eu falei, não tô, eu tenho certeza. E aí eu tava. Não acredito. Te enganou direitinho, então. Sim. A lista veio toda. Veio e foi muito rápido. Foi um planejamento que adiantou bastante. E como é que foi pra contar? Contar pra ele, contar pra família. Ele descobriu antes de você, pelo que eu entendi, né? Sim, e aí eu fui comprar o teste para provar que eu não estava grávida. A gente fez Nossa conversando. Senhora! Foi assim, Perdeu a razão rapidinho. rapidinho. Eu falei assim, eu não tô grávida, que eu passei mal, só que eu tenho um pouco de gastrite. Então, pra mim, assim, foi uma passada de mal normal. E aí aí ele falou assim, você tá grávida? Eu falei, não tô. Ele falou, você tá. Eu falei, eu tô falando, eu não tô, eu tenho certeza. Eu falei assim, aí eu tinha um chá de bebê da minha amiga, no próximo dia a gente foi na farmácia. E aí eu comprei o teste, falei assim, então tá, vou comprar um teste pra você ver, se não tô grávida, tenho certeza. Aí a gente tava conversando no banheiro e eu fiz o teste. A hora que deu, eu falei, então, E ele viu. viu? A gente Ele tava... tava junto. Sim, nós dois estávamos conversando, assim, eu e ele conversando sobre uma coisa aleatória e eu fazendo o teste, aí de repente eu levantei o teste e deu positivo. Eu falei assim, eu fui até na caixinha pra ver. Fui até na caixinha pra ver se era 2 risquinhos, era positivo mesmo. Que a hora que saiu 2 risquinhos, eu fiquei... Sumiu, assim. E aí ele já sabia, né? Então, eu fiz o exame depois de sangue, fiz um vídeo bonitinho e tudo, mas ele já sabia. Mas no momento que você descobriu que deu, porque o choque de realidade, você nem esperava naquele momento. Uhum. Teve choro, teve riso, teve o quê? Qual foi Eu a começo a reação? rir, eu rio muito quando eu tô nervosa. Eu falei, não, vamos esperar o exame de sangue. Porque pode ser que tem falso positivo, não tem como. Pode ser que não seja. Eu falei assim, não tem como. Como assim, na segunda vez? Tem várias tentativas, tem mãe que tenta, tem mulher que tenta muito e que não é na primeira, não é na segunda. Como assim? Foi na segunda vez? Nós tivemos uma convidada, se eu não me engano, na primeira temporada, que ela ficou 10 anos tentando. Nossa. 10 anos. E aí ela fez todos os tratamentos, tipo, pra fazer artificial, in Uhum. vitro lá. E aí desistiu. Falou, não, não é passeia, não vai ser. Na hora que ela parou o tratamento, ela engravidou natural. História de louco. De louco. Nossa, Então, como assim, que às vezes a pode? gente até fica assim, né? Ai, Uhum. primeiro mês, como assim? Eu positivo? A É. gente desacredita, né? Não, foi muito assim. A hora que eu vi, eu falei assim: vamos esperar. Vamos esperar que a gente precisa ver o exame de sangue. Eu preciso ver o exame de sangue porque pode ser falso positivo. Não vou ficar tão feliz ainda, tentar ficar um pouco normal, mas claramente já E tava quando veio o batendo na exame de cabeça. sangue, você acreditou? Você também falou, não, pode ser que... Parece que eu desacreditei um pouquinho em cada exame. No primeiro, aí veio o exame de sangue e tinha que dar eu acho que acima de 5.000. O meu deu 20.000. Então eu falei, nossa, tá muito alto. Falei, já estou super grávida, mas eu falei, vou esperar ultrassom. Vou esperar ultrassom para ter certeza. Então tinha um pouco assim desse, nossa, será mesmo? Não é possível que deu certo tão rápido, que foi tão rápido assim. Mas aí do exame de sangue eu já contei para ele. Aí eu fiz o Contou pra ultrassom. ele. Que iludido, ele já sabia. É verdade. Aí eu fiz uma surpresa pra ele, onde ele Aham. já sabia, né? Mas tudo bem. E aí eu esperei o ultrassom pra contar pra todo mundo, pra contar pra família. Não esperei muito. Eu não queria esperar, porque eu já tava querendo contar pra todo mundo, mas eu falei, vou esperar o ultrassom pra ver se tá tudo certo, se é isso mesmo, pra não dar nada errado.
E aí foi. E o ultrassom foi com quantas semanas? Foi com 8. Com Com 8? 6 eu descobri e com 8 eu fiz ultrassom. Eu tentei segurar até as 12 semanas. Uhum. Porque eu vivi esse processo também. Eu peguei o teste de farmácia e falei: "Não". Aí fiz o teste de sangue, eu falei: "Não". Aí veio o quantitativo, eu falei: "Não, pode ser que não". Exatamente. Aí quando veio o ultrassom, eu falei: "Não, ok". Aí a gente contou, tipo assim, pra pai e pra mãe e proibiu eles de contar pra todo mundo. Porque Uhum. na minha cabeça paranoica, eu falava: "Não, eu posso perder a qualquer momento, Uhum. até 12 semanas tem um alto índice de risco", e aí eu fiquei segurando até as 12 semanas. É Hum. loucura, né? É loucura. É loucura da nossa cabeça, mas eu entendo completamente. Eu falei pra nossa família logo após que eu fiz o exame, que foi para os meus pais e para os pais dele. Mas o resto da família eu esperei um pouco. Eu também falei: "Não contem pra ninguém, não Você falou contem". também? Falei com 8 semanas, né, e aí eu falei: "Vamos esperar um pouquinho, vamos E eles te esperar". respeitaram? Sim, foi Porque ótimo, deu o tudo os certo. meus, eles quase surtaram, né, a hora que eu falei que era pra esperar, falando: "Mas pelo menos para fulano", eu falei: "Não, pra ninguém". A minha mãe queria contar muito, ela tinha muito ela falou assim: Você já contou?" Eu falei: "Não", aí ela: "Então tá bom". Com muito custo, ela queria muito contar pra família toda, ela e minha sogra, mas aí elas respeitaram, super ok. Mas a gente entende porque é muito gostoso, né, esse momento É. de contar, as emoções vêm à flor da pele. Nossa, mas assim, o começo é muito difícil, esse pensamento de: "Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou perder? Será que tá tudo bem?". Então, eu aproveitei muito todos os momentos, assim, de contar pra eles, de contar para as minhas vós, para os meus tios, mas ao mesmo tempo vinha muito pensamento de: "Será que tá tudo bem mesmo? Será que vai dar certo? Que eu tô contando, daqui a pouco pode acontecer alguma coisa". É muito difícil. É, a gente sente muito isso, né, é uma Uhum. insegurança tremenda. E assim, às vezes a gente entende porque realmente existem casos, tem vários relatos, mas acho que às vezes não era uma coisa que seria tão saudável para a cabeça da gente, né. Porque acaba Uhum, que tudo que a gente pensa, eu imagino que influencia ali na gestação, na geração do uhum. bebezinho, ele sente, né, o que a gente sente é o que o nenenzinho sente. Mas tem coisa que não tem como, a gente um país de pessoas Não ansiosas, dá. não dá, não dá. Não, não tem como ficar muito tranquilo. E a gente vê muita coisa, né, principalmente agora com as redes sociais, nós somos bombardeados de informações, de histórias que deram certos, que não deram tão certo. Então é Sim. muito difícil, e quando você pesquisa qualquer coisa, já era, né, começa só a vir aquilo. Então vem muitas histórias de: "Ai, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que tomar cuidado, tem que isso, tem que aquilo". Então é muito difícil. E tem muito disse e não disse, né, um fala uma Uhum. coisa, o outro fala exatamente o oposto e a gente fica todo maluco. Mas assim, nesse processo, você teve alguma complicação, alguma coisa que às vezes te deixou mais insegura ainda? Ou como é que foi o processo ali da gravidez, esse início? Foi até o terceiro, o quinto mês ali mais ou menos, tinha dado tudo certo. Então fazer o primeiro ultrassom foi, nossa, incrível, O porque aí bateu o coraçãozinho. coraçãozinho, falou que estava tudo bem, que não tinha nenhum problema. Eu falei: "Graças a Deus, então tá tudo bem". E aí ali por volta, acho que o próximo, depois do quinto mês, o próximo ultrassom, e exames de sangue, na verdade, deu alteração na minha tireoide e de anemia. Não, primeiro foi da tireoide, então o primeiro exame veio alteração com hipotireoidismo. Então foi aquele pensamento já que falei: "Meu Deus, e agora o que que vai acontecer? Vai ser difícil, vou ter que tomar remédio". E aí veio várias coisas no pensamento, né, não é aquela tranquilidade, nunca recebe uma notícia com tranquilidade. Mas e o que que o hipotireoidismo influenciaria ali na sua rotina, na sua gestação? Porque eu não conheço muito do assunto. O que que poderia acontecer o risco de ser prematuro. O risco de ser prematuro, Hum, a pré-eclâmpsia, mas ele não é hipertireoidismo, é o hipo. ao Então o hipo. hipo não é melhor, mas tem menos risco do que o hiper. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça de ser prematuro, de às vezes romper a bolsa antes da pré-eclâmpsia, então comecei a ter alguns pensamentos sobre. Mas minha médica foi muito boa.
Então, ela deu uma acalmada, comecei a ser acompanhada mais de perto ainda, mais do que eu já estava. Então, foi mais tranquilo nesse quesito de, ok, tenho isso, mas caso aconteça qualquer coisa, tenho quem me ajuda ali. Estou amparada. E de novo, meu marido foi muito tranquilo, muito parceiro em, não, agora o que que a gente pode fazer? Vamos fazer e vai dar tudo certo. Passou um mês, depois o próximo exame deu anemia. E aí a anemia, você perde muito sangue na hora do parto, então pode ter complicações também. Então também foi uma coisa que entrou muito no pensamento. Uhum. Então foram essas duas complicações que tiveram, mas que entrei com a medicação. A tireoide hoje, inclusive, está ótimo, perfeita depois da medicação. E a anemia tá ali no limite, mas também tá indo Já tá mais controlada. recuperando. O pensamento que acaba com a gente, né? Gente, a cabeça da gente, ela engana tanto, né? Sim, Às vezes o negócio assim é desse tamanhozinho, a gente transforma aquilo no tamanho do mundo de problema. E às vezes nem é. exatamente. Mas é muita terapia que a gente precisa. Terapia. E você falou de estar sendo acompanhada, de que foi muito bem acompanhada, que ficou tranquilo nesse processo. Quem que é que tá te acompanhando? Qual que é a médica? É a Márcia Aires. Nossa, ela é muito boa. Muito, assim, a tranquilidade dela, você chega no consultório dela, a paz dela já te acalma. Quando eu recebi a notícia da tireoide, eu fiquei muito nervosa, muito abalada, assim. E ela falou: não, fica tranquila, isso acontece mesmo, em alguns casos, então, mas já tô colocando você em grupos, uma gestação eu coloquei um acompanhamento de alto risco, mas não é uma coisa que você precisa se preocupar tanto com a medicação. A gente vai estar sempre muito de olho nisso. E aí eu fiquei mais acompanhada ainda. Então, além dela, tinha as enfermeiras que eu tinha contato muito direto. Então, eu fiquei um pouco mais tranquila com isso. Gente, para quem ainda não sabe, para quem não viu outros episódios nossos, a Renasce, ela é uma clínica que tem parceria com a Unimed, que faz parte da linha Uhum. materno-infantil. E ela atende como forma benefício mesmo para todas as clientes de Unimed. Ela também tem os atendimentos particulares, mas assim, se você é um cliente Unimed, procura porque o seu nome vai lá para uma listinha, né? E Uhum. aí elas vão te chamar e você vai fazer um acompanhamento. Lá tem fisioterapia obstétrica, o que mais que tem? Tem enfermagem, Tem tem a equipe enfermeiras, médica e a fisioterapia pélvica. a pélvica, né? É incrível. Gente, e assim, são acompanhamentos que às vezes passa até despercebido para a mãe, que às vezes a mãe acha que é só ali fazer o pré-natal, ir na médica e pronto. Mas tem muito mais coisa que você pode fazer, que você pode se preparar, né? Não, a equipe médica foi excelente, foi as que me acompanharam na maior parte, a partir acho que das 32 semanas, 30 semanas, 32 começa a ficar um pouco diferente. Eu achei incrível a fisioterapia e a enfermagem. Assim, é uma coisa que eu não conheço, né? Não tenho outro, não tive outro acesso. Mas assim, eu não sei se. Não acredito que muitas poucas mães têm esse acompanhamento. Sim, pouquíssimas. De Pouquíssimas. todas, assim, que eu já conversei tanto dentro do TikTok, do Instagram, nas nossas redes sociais, é raro, assim, a gente encontrar as mães que fizeram esse tipo de acompanhamento. Uhum, Eu, na minha época, eu já era da Unimed, só que a Unimed ainda não tinha a linha materno-infantil. E eu fiz tudo particular. Eu fiz a uhum. fisioterapia. E assim, gente, faz total diferença. Total. Total. Você quer o parto normal também, né? Sim. E aí a gente acaba aprendendo, né, movimentos, a gente aprende o que que a gente tem que fazer, a gente entende os processos. Agora Uhum. o acompanhamento da enfermeira eu não tive. Então eu Não, não sei como incrível. é. Eu tive acompanhamento com a fisioterapeuta e com a equipe médica. Uhum. Mas da parte da enfermagem, como é que é? Me conta, o que que acontece nos encontros de vocês? Não, eu acho incrível. Desde a primeira consulta foi só para me conhecer, para eu contar quais eram as minhas expectativas, medos, vontades. E aí tudo muito aberto, assim, a como foi tudo, como foi até esse momento, se o pai era presente, como ele era presente, como que a família, se eu tinha rede de apoio, como que a família estava Ai, que envolvida. É um cuidado! cuidado muito próximo, muito incrível. E aí, na seguinte, foi o plano de parto. O plano de parto também eu achei muito interessante. Que aí você coloca
o que que você quer e o que que você não quer na hora do parto. Então, se, por exemplo, o que que eu espero, se eu tenho algum sonho ali e uma expectativa de horário, de dia, se eu quero tomar analgesia, que não é anestesia. E aí ela vai explicando tudo. Tem todas essas informações no panfleto, mas aí ela vem, pergunta suas dúvidas, como que eu espero que seja o puerpério. Então é um plano de parto assim, onde você entra em perguntas e informações onde às vezes você nem pensa, você Que nem vai te trazendo consciência do que você Uhum. realmente vai viver, né. Sim. Nossa, achei muito legal. E o último encontro que eu tive essa semana foi sobre indução. Então, era uma coisa que eu sabia, mas que eu não entendia muito bem. E aí ela me explicou tudo sobre a indução, se precisar fazer, quando que faz, qual é o momento. Então, assim, e junto disso, ensinando posições para aliviar um pouco mais a dor. Nossa, foi assim, incrível, eu tô amando. Ai, que mágico. Se eu tiver uma segunda gestação, eu tenho certeza absoluta que eu vou estar lá. Ah, com certeza, se eu tiver a próxima também, eu quero esse cuidado muito perto, é muito próximo. Então, assim, eu vejo elas nessas últimas semanas, toda semana. Então, eu vejo a fisioterapeuta, a enfermeira, a médica não tanto, mas agora ainda assim vejo um pouco mais também. E lá, com as enfermeiras, você também tem aquele momento de escutar o coraçãozinho, de exames? Maravilhoso. Tem o de ouvir o coraçãozinho, não é o ultrassom, mas de ouvir, de ver se tá tudo bem, de medir a barriga, ver o peso, então tem tudo ali. Ai, que delícia. Uma coisa que eu não senti falta foi de ouvir o coração. Não sentiu? Não, porque eu acho que eu tive um cuidado muito próximo. Então, assim, eu não fiquei muito tempo sem Ah, ouvir. entendi. Uhum. Uma coisa que a minha amiga engravidou muito perto, ela engravidou e eu engravidei pouco depois. E que eu acho que foi uma diferencinha ali a quantidade de consulta, essa questão com as enfermeiras, com a físio. Então, todas as vezes que eu tava ali, eu já tava ouvindo o coraçãozinho, então foi muito bom. E essa sua amiga, ela não fez o acompanhamento com a Renasce? Não, não fez. Ela preferiu a cesárea, então acho que ela já não entrou. Ah, entendi. Entendi, Uhum. ela escolheu outra via. Mas assim, a gente entrevistou uma mãe aqui também, que o dela acabou indo para cesárea, e aí a gente falou dessa importância da gente também ter esse acompanhamento, mesmo que seja cesárea, né. Uhum. Porque acaba assim, eu imagino que o parto durante muitos anos, ele foi tido como uma coisa muito prática e esqueceu o lado humano da coisa. Uhum. E as meninas lá, elas e também a gente está vindo num momento em que está trazendo muito essa humanização de volta, né. É. Independente se é uma cesárea ou se é um parto normal, o lado humano ali, da mulher como protagonista ali, dela entender, dela ter os conhecimentos necessários, não pegar de surpresa. E eu tô Uhum. achando, assim, fantástico esse trabalho que a Unimed está fazendo junto com a Renasce. Sim, e foi uma das minhas dúvidas nessa última consulta com a enfermagem, porque ela falou muito sobre a indução. Então, tem a indução em várias etapas, do natural até o balão e depois o medicamentoso. Aí, minha dúvida foi se chegasse no medicamentoso, se eu poderia escolher. Se eu queria fazer a medicação ou se eu poderia fazer a cesárea, por exemplo. E aí, esse acolhimento é muito bom, porque a escolha é sua. Você tem essa total liberdade para fazer, se você fazer, a equipe médica vai estar aqui com você da mesma forma. Porque eu sei que eu posso fazer, mas e aí? Eu saio, Uhum. eu tenho que sair da equipe, eu tenho que sair do grupo, como que é? Não, você continua aqui acolhida da mesma forma, isso dá um alívio. Dá. Nossa, imagino. E eu tô curiosa com uma coisa que você comentou. Você optou pela analgesia ou não? Então, eu quero não optar, mas vamos descobrir no dia, assim, porque lá eu coloquei que sim, mas foi uma coisa que eu coloquei no plano de parto, mas que eu posso decidir na hora. Então, Entendi. eu queria ao máximo optar que não. Queria que fosse realmente sem ela, mas vamos ver como vai ser no momento. Na minha opinião, você pensou super certo. Eu deveria ter feito isso. No meu plano de parto, eu coloquei que não.
que eu não Hum. queria. E aí, Ah, na hora, eu mudei de ideia, porque na hora a gente pede tudo, né? Pede até uhum. pra Deus descer e levar a nossa alma. É. E aí, eu falei, eu quero. Só que não tinha nada preparado, não tinha nenhum profissional ali que tinha ficado no Hum. jeito e tal. E aí, eu fiquei ali naquela luta, tipo, eu quero, pelo amor de Deus, vocês estão me enganando, não vem ninguém. Aí até que ela chegou pra mim e teve a conversa, tipo, Gabi, não tem jeito. Mas só que o meu Hum. era mais complexo ainda pelo fato do Rui ser prematuro. Então, Uhum. tipo assim, ia atrapalhar pra caramba, tipo, a saída dele. E aí elas falaram que não recomendava. Mesmo que tivesse o profissional, elas não Entendi. recomendavam que a gente fizesse. Mas a gente fica vendo, eu adoro acompanhar a mãe no Instagram. Sou louca, assim. E aí eu ficava vendo stories de pessoas que estavam grávidas ali, né? Mais ou menos Uhum. na mesma época que eu. E aí, um pouco tempo depois que eu tinha dado à luz ao Rui, e que foi daquele jeito que você já imagina que daqui a uns dias você vai descobrir, eu assisti um story de uma influenciadora que estava pleníssima, maquiagem, cabelo intacto, estava assim, maravilhosa, que eu estou com 9 centímetros de dilatação e papapá, e gravando story falando. Eu falei, oi? Como assim? 9 centímetros de dilatação assim? E aí ela falou que ela tinha optado pela analgesia. Então, do Hum. próximo, eu já vou marcar um sim bem grande no meu plano de parto também. Porque eu acho que, assim, se precisar, você tem Uhum. ali, né, a garantia, você tem a tranquilidade de que é uma opção. É, ele é uma ótima opção, assim, pelo que me explicaram, e aí a enfermeira me explicou no curso que eles ofereceram, eles explicaram novamente. Então, assim, é uma opção que a gente tem. É uma opção que eu acho que precisa deixar guardada ali, porque, como você falou, não dá pra saber como vai ser no momento. Parece, Uhum. é tudo muito, vai ser difícil, mas eu acho que lá na hora vai ser um pouquinho mais ainda. Acho que vai exigir um pouco mais da gente ainda, exige muito esse momento do parto. Então, acho que ter opções é bom. É sempre E como muito é bom. que tá o preparo, assim, psicológico, tanto seu quanto do pai, para a hora do parto? Então, coloquei muito assim no pensamento de que vai ser muito difícil e adicionado um pouquinho de mais dificuldade. Então, se for difícil, eu já tô esperando, não estou esperando que seja um mar de rosas, que seja tudo muito, muito tranquilo e sem dor, por exemplo, sem, nossa, vai simplesmente vou acordar e o bebê já vai sair. Não. Sei que vai exigir muito do meu pensamento, muito de pensar que tá difícil, mas vai dar certo e vai acabar, vai passar. Eu acho que esse é um pensamento essencial, de que aquilo vai durar, mas vai durar momentos, mas vai passar. E foi uma coisa que eu falei muito pra ele, de me ajudar muito com isso de vai passar. Tá ruim agora, tá difícil, com muita dor, mas essa dor vai passar. Vai ser o mantra de vocês. Esse é um mantra que eu tenho, assim, muito, de quando passando mal, tendo qualquer coisa, de tá ruim agora, mas amanhã é diferente, amanhã vai ser diferente, daqui um pouco vai ser diferente. Não dura pra sempre, não dura tanto. Então é isso. E eu acho tão mágico esse processo que o corpo da gente faz na Uhum, hora do parto, porque vou falar de Deus, eu acho Deus perfeito, gente, tudo calculado, assim. A dor, ela é muito intensa, a dor da uhum, contração. Só que ela vem e ela passa, e no momento em que ela passa, é como se nada tivesse acontecido. Você tem ali aquele momento ali que você às vezes vai gritar de dor e tal. Passou, você continua conversando absolutamente normal, dançando, rindo. Então, assim, eu acho muito mágico esse processo, porque é perceptível que precisa daqueles espaços para você ter uhum. aquele tranquilidade, para você poder fazer todo o processo de expulsão. Então, assim, nossa, gente, eu tive o parto normal. Eu recomendo para todo mundo. Tive algumas complicações, mas assim, não são coisas que me impedem de querer outro parto normal e nem de ficar, tipo, apaixonada e indicar para todo mundo. Porque aquela dor que a gente sente, a gente consegue ressignificar ela. Não é Uhum. uma dor que vem para uma coisa negativa, igual uma doença ou alguma coisa assim. É uma dor que vai trazer uma vida. Então parece que é gostoso de sentir, sabe? Uhum. Lógico, depois que passa, já tem 3 anos que passou. Na hora eu gritava pro meu marido, eu falei assim: "Nunca mais! Não vai ter mais filho, não vai ter mais bebê". E assim,
são coisas que acho que até o cérebro da gente tem essa perfeição, que a gente Uhum, vai esquecendo. No terceiro dia ali, você já não consegue nem lembrar de como é a dor. uhum. Como que você sente? Você não sabe. Então, assim, eu acho tudo muito mágico, tudo muito perfeito. E É. que, graças a Deus, a medicina evoluiu, a nossa sociedade completo, assim, evoluiu. E se tiver alguma intervenção, se tiver algum problema, se tiver alguma coisa diferente do que é considerado normal, natural, a gente tem a opção também. Uhum, E tá tudo bem, né? sim. Porque existem muito esses julgamentos, né? Tipo, ai, você vai ter parto normal? Você é louca? Ou então, tipo assim, as pessoas que acreditam no parto normal, você vai ter cesárea pra quê? Tipo, não, são É, 7 camadas, uma exatamente. cirurgia. Então, dá pra gente levar esse processo de uma maneira muito mais tranquila e respeitar a decisão de cada um, né? E eu acho, o pensamento que você falou, eu acho que é isso. Porque se você tá preparada para ter a cesárea, eu acho que a cesárea, ela vai ser o caminho. Se você tá preparada para o normal, vai ser um outro caminho. Então, o pensamento, ele te prepara muito, porque fazer o que você não tá tão confortável, num momento que já é tão difícil, não tem como, te deixa completamente mais desconfortável, vem mais dor, mais sofrimento. Então, poder decidir isso, eu acho que é incrível. Eu acho que é uma das melhores coisas, poder decidir e ser respeitada nisso. Sim. Nossa, a gente conversou uma vez com 2 doulas que fazem um projeto social, pelo SUS. Uhum. E aí a quantidade de mulheres que chegam no SUS e têm o parto normal sem nenhum preparo, sem nem entender, sem saber, e que pega aquilo de surpresa, a gente vê a diferença de quem teve esse acompanhamento. Porque, às vezes não foi uma escolha, e aí tem aquela Uhum. questão de que às vezes se sente obrigada a ter, "Ai, me obrigaram a ter o parto normal", e Sim. aí aquilo ali fica muito difícil para a cabeça da mãe. E Uhum. então uma coisa que eu sempre falo, conhecimento é poder, e Sim. a gente ter acesso, isso também é maravilhoso. A todos os cursos que eles dão, todas as preparações, as fisioterapias e tudo que a Unimed tem oferecido, assim, para Uhum. as clientes. E até a questão de elas saberem que tem também esse Uhum. tipo de serviço, eu acho muito importante essa É. informação chegar cada dia mais longe. A minha mãe mesmo, quando ela foi me ter, foi muito difícil, porque ela não queria parto normal e ela ficou, era um outro tempo, claro, mas ainda assim, ela ficou, acho que mais de 24 horas. Eles fizeram ela esperar mais de 24 horas, forçando ali pra ter o normal, pra ser normal, e no fim não deu e foi cesárea. Mas foi quase, na verdade, foram quase 48 horas ali de sofrimento Nossa! até que decidiram que ia fazer cesárea. Eles decidiram que iria fazer cesárea, não foi ela. Ai, outra época, graças a Deus, a gente já Graças a evoluiu Deus. muito. Mas e o seu parto, o que que você imagina? Um parto demorado? Um parto rápido? Você queria um parto rápido? Ah, Esses partos, queria. tipo assim, no carro, no elevador. "Tô indo para hospital e Não, saiu". não, queria. Eu queria assim, ai, tô sentindo dor, as enfermeiras chegaram, a gente foi pro hospital, ó, nasceu. Uma horinha ali, chegou no Nossa! hospital, Olha aqui nasceu. a Melissa, de repente. Muito rápido, assim. Queria que fosse no hospital para ser mais seguro. Acho mais seguro do que os casos que eu já ouvi, os relatos que eu já ouvi de que, nossa, foi ali no banheiro, porque deve ser desesperador também. É rápido, mas é Nossa. desesperador, acredito eu. Então eu queria que fosse, ai, cheguei no hospital, entrei, nossa, já foi. Foi tranquilo, uma hora, nem uma hora direito, a Melissa saiu. 1 hora. Nossa, você tá não, realmente, que vai ter que correr muito no carro para chegar no hospital, pra com 1 hora já ter a Mas, Melissa. sendo bem realista, espero assim, eu acho que vai ser um parto que vai demorar, não vai ser um parto assim, nossa, cheguei, já saí, já tô indo pro quarto. Então, acho que vai ser, eu espero, assim, uma média de umas 7 horas. Eu não espero muito menos do que isso, não, porque até que tudo vai acontecendo, e isso depois de chegar no hospital. Acho que depois de chegar no hospital, com dilatação, com um pouco de dilatação, contração, acho que ainda demora um pouco. Eu acho engraçado a percepção da mãe e a percepção dos médicos, o tanto que é diferente. Uhum. O parto do Rui foi 6 horas Hum. de duração. A minha obstetra falou assim: "Nossa, foi um parto super rápido".
6 Tá horas. ótimo. Pra mim, 6 horas foi umas horinhas aí. 6 horas que pareceram 12, né? Então, Uhum. assim, a hora que você falou 7 horas, eu falei, não, quero um parto. Não, eu sei que não vai ser rápido, uns 7 horas. Provavelmente uma médica falou, não, mas 7 horas é rápido. Ela, não, É verdade, porque 7 horas pra mim já é um tempo assim, nossa, exaustivo, né? demorou. Mas pra médica, não, tá tranquilo, vai ser isso mesmo, essa é a média. Eu imagino que... Ai, gente, percepções, né? Completamente Você falou da diferentes. contração, eu tenho uma amiga que tentou me explicar a dor. Ela falou assim: ninguém nunca conseguiu me explicar exatamente como é essa dor da contração. Eu fixei isso muito no meu pensamento para eu passar para vocês quando eu tava sentindo. Ela falou que é mais ou menos, que ela acha que é mais ou menos como se alguém pegasse aqui nas costelas, assim, e apertasse ao máximo, como se fosse chegar ao limite de quebrar. E a hora que você acha que ela vai quebrar, solta. E Gente, tem um e eu alívio. não consigo lembrar dessa sensação. Ela falou que é muito difícil mesmo. Provavelmente ela deve ter ficado tipo assim, eu preciso lembrar, foi assim, assim, É. tá, vou anotar. Aí ela falou, a gente conversou muito sobre isso, de ter esse momento de alívio, né? De ter esse momento que você respira e vamos de novo, que vai vir, vai passar. Não vai demorar muito, mas quando vem também é aquela coisa que parece que é insuportável. Mas pra quem ainda não é mãe, pra quem tá tentando, gente, é maravilhoso, viu? Não desiste. É tudo muito gostoso. Tem as partes ruins? Tem. Tudo na vida tem, né? Uhum. Tem os lados bons e os lados ruins. Eu assim, na gravidez eu tive certeza que a mulher que quer, a mulher ela precisa realmente ter assim um pensamento de se ela quer, se ela não quer, de se sentir confortável para isso, porque é muito difícil, mesmo você querendo, mesmo você tendo muita vontade. É muito desafiador, seu corpo muda muito, as suas roupas parecem bobeira, mas as suas roupas não começam a não te servir. Você já começa a usar um estilo que às vezes não é tão seu. Você muda muito ali, tem as partes de passar mal, mas tem todo esse psicológico também. Tem. E que influencia muito. O Uhum. que eu achei mais legal, assim, da sua história é que você viveu, tipo, realmente essa transformação. Tipo assim, não quero, não, agora quero. Porque tem muitas mães que, às vezes, nem para pra refletir. E Uhum. que só vai acompanhando o ciclo da vida e que acha que é aquilo e não se prepara psicologicamente pra realmente entender. E tem muitas mães aí que, às vezes, nem seria se fosse para parar para pensar. E Uhum. que aquilo se torna um pouco mais pesado porque para quem realmente desejou. É. Depois que eu ganhei o Rui, eu antes eu sempre ficava falando assim, não, tem que ter. Eu tenho uma... Ai, gente, eu acho essa palavra muito feia. A mãe do meu afilhado, e ela não quer outro bebê. E eu sempre ficava falando, não, tem que ter, dá um irmão pro Pedro e tal. Depois que eu entendi esse processo, Uhum. eu falo, gente, se você tem dúvida, não seja. É. Não engravide, porque você tem que ter muita certeza, porque é um nível de dedicação, assim, muito grande. Sim. Tanto na gestação, quanto no puerpério, quanto depois ir pro resto da vida. Tipo assim, Uhum. vai te exigir ali o resto da vida. E pra mãe, às vezes, que não tem certeza, que não quer, aquilo ali vai pesar mais. Pesa. Vai ser um sacrifício a mais para aquela mãe, mesmo que ela ame. Porque existem muitas mães que falam sobre isso. Eu amo meu filho, mas eu não amo a maternidade. Uhum. Porque é justamente isso. É um peso muito grande que a gente tem que estar preparada ali para carregar, né? E é difícil, a maternidade é muito difícil. Desde o primeiro momento, as coisas mudam muito, a frequência do que você faz, de como você faz, os seus planos. Desde o primeiro momento que você descobre, o seu corpo ele já tá. Nem só que você descobre, mas até antes disso, você começa a ter algumas limitações. E isso, se você quer, você vai contornando. Se foi esperado, se era alguma coisa que era um desejo, você contorna com dificuldade, não deixa de ter dificuldade. Mas se você não quer, eu acho que se torna um peso mais difícil. Vem o amor de mãe depois e tudo, mas ainda assim, é muito complicado não poder ter isso, né? E essa transformação que você falou também, ela é muito real. É. E assim, eu vivi ela na pele. Eu era uma pessoa antes de ser mãe, e eu vivi ali aqueles primeiros momentos do Rui, continuei sendo a mesma pessoa, mas por dentro tava tipo uma confusão Uhum.
danada. Tanto é que até a minha aparência mudou radicalmente. Eu tinha um cabelo super longo, eu cortei curtinho. O meu nariz eu quis mudar, eu já comecei a tratar minha pele, que ela era uma pele mais acneica. Então, assim, era um momento, foi um momento da vida, e aconteceu por volta dos 2 anos do Rui, que o engraçado é que profissionais falam que o puerpério só acaba com 2 anos de idade. Uhum. Tem muita gente que acha lá que é só ali os 40 dias de puerpério. Não! Sim. 2 anos de idade é o momento em que o nosso cérebro começa a voltar o que era antes ali. E foi o momento em que eu tive essa virada de chave, de olhar no espelho e falar assim, não é eu. Não Uhum. sou eu. Não me reconheço nessa imagem, nessa pessoa que eu vejo. E aí a gente muda tudo, muda a cabeça. Aí essa mudança acaba externalizando também. E assim, a gente vira outra pessoa. Então, realmente, Sim. esse negócio de que as pessoas falam que quando nasce uma mãe, nasce uma outra pessoa, é muito real. Porque Uhum. é um processo de transformação muito grande. Assim, completamente. O puerpério é algo que eu acho que as pessoas precisavam saber um pouco mais sobre. A gente precisava falar Uhum. mais de puerpério. Nossa, é muito complicado, ele é muito difícil e para as outras pessoas muitas pessoas não é nada, é algo que, tá passando e são só os hormônios, mas não são só os hormônios, eles estão envolvidos ali. Mas é muito mais complexo do que isso e pode durar, sim, muito tempo, pode chegar É. nesses 2 anos. Não, e assim, eu acho que é uma coisa que ainda é pouco falada e que tanto a mãe que está passando por aquele processo e precisa saber disso, quanto todo mundo que está ao redor dela também, né? Uhum. Rede de apoio, marido, pai, mãe, até as pessoas do ambiente de trabalho, porque nesse momento muitas já voltaram para o mercado de Sim. trabalho. Então, assim, é um assunto que a gente ainda precisa falar muito. Acho que, inclusive, eu vou trazer um episódio só sobre o puerpério aqui pra gente. Ótima ideia que vale muito a pena, viu. Thaís, eu queria te agradecer por hoje. Nosso tempo agora já está chegando no fim, mas eu Passou achei muito rápido. maravilhoso. A gente vai conversando e a gente nem Sim. vê passar, né? Nossa, mas foi muito legal, foi muito mágico. Eu acho que foi enriquecedor, assim, para várias mamães que estão assistindo e que a sua experiência sirva de exemplo, né, para todas elas. Nossa, foi muito bom, passou muito rápido e fiquei muito feliz de contar, de falar um pouco da história. E realmente, eu vivi cada detalhezinho da maternidade até agora. Eu tô amando essa fase, amando. Ai, que ótimo. Eu também tô amando e eu já tô bem à frente, viu? Então, eu acho que é só daqui Só pra melhora. melhor. Vai ter os perrengues, mas sempre melhora. Os perrengues estão aí, né, pra tudo. Só a gente ter muita calma, muita paciência pra conseguir contornar eles, né? Mesmo. Gente, por hoje é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu e vamos juntos contar histórias e mais histórias de maternidade. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau.